querido irmão, querida irmã, nós estamos no 17º domingo do tempo comum, e a liturgia da palavra deste domingo vem mais uma vez nos ensinar o valor e a eficácia da oração. Novamente, a liturgia dessa Santa Missa quer nos ajudar a entender que nós somos um povo de oração e que nós precisamos aprender a sermos insistentes na nossa oração. Não podemos desanimar de rezar. Embora pareça que muitas vezes Deus não nos escute, ou então que aquilo que nós pedimos a Deus demora, nós não podemos desanimar nem achar que Deus está demorando. Uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Mas nós não podemos desanimar. O problema é que nós queremos as coisas, mas não pedimos. Nós queremos algo de Deus, mas não rezamos, não pedimos, não somos insistentes. Deus hoje quer nos ensinar que a oração ela tem eficácia, que a oração é necessária, que nós devemos aprender a pedir, a rezar. E um modelo de alguém que foi insistente, um homem de fé, que insistiu com Deus, foi Abraão. Na primeira leitura nós podemos ver esse testemunho dessa insistência, desse homem que insistiu, não desanimou, que foi até o fim, percebendo e pedindo pelo seu povo. Abraão foi um homem persistente na oração. Ele não desanimou de interceder, de pedir a Deus aquilo que ele precisava. A própria palavra vai dizer que Abraão ficava na presença do Senhor, se colocou na presença do Senhor, e que ele tornou a insistir, foi insistindo. Mas se estiver 10, se estiver 5, mas se estiver 1, e Deus sempre respondia a Abraão. E aí eu pergunto para você, diante daquilo que hoje você necessita, diante daquilo que hoje é uma necessidade, não apenas material, mas principalmente uma necessidade espiritual, você tem insistido diante de Deus? Você tem permanecido diante de Deus? Ou você tem desanimado e tem abandonado a sua oração? Nós não podemos abandonar a nossa oração. Como eu disse, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mas isso não significa que Deus não está escutando a nossa oração. A única oração que não é escutada por Deus é aquela que não é feita. Você tem se colocado na presença de Deus e tem rezado. E mais do que rezado, você tem confiado na providência divina, no cuidado de Deus. Este Deus que é Pai, assim como Jesus vai nos ensinar no Evangelho de hoje. Jesus está a ensinar, acima de tudo, a confiar em um Deus que é Pai. E por ser Pai, sabe daquilo que o Filho precisa e necessita. E sabe também o tempo certo. Mas Ele também aguarda a nossa confiança. Ele também aguarda o nosso dirigir a Deus, a nossa prece, a nossa súplica de confiança a Ele. Santa Teresinha vai dizer que a oração é isso. A oração é lançar a Deus aquilo que o nosso coração deseja, aquilo que o nosso coração busca. Mas eu tenho feito isso. Eu tenho manifestado a Deus a minha confiança como um filho que conhece, um filho que sabe que o Pai pode sim, no momento certo, nos dar aquilo que nós precisamos. Eu tenho desanimado, ou eu tenho desistido
sobrevivemos se não rezamos. A nossa alma não sobrevive sem oração. E ainda tem a humildade da nossa parte. Porque o humilde é aquele que sabe pedir. Se eu sou humilde, se eu confio, eu peço. Eu me coloco nessa posição de alguém que necessita e pede. O pobre é aquele que pede. E diante de Deus nós somos pobres. Nós precisamos pedir. Nós precisamos insistir. O salmo de hoje vai dizer que naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Deus escuta o seu clamor. Deus escuta a sua prece, a sua intercessão. Mas você tem gritado a Deus? Você tem manifestado essa confiança como filho que diz ao Pai: Pai, eu preciso disso. Pai, me ajuda nessa situação. Me ajuda com isso que eu estou vivendo. Ou não? Deus estende o seu olhar e a sua mão para aquele que reza e confia. O problema é que às vezes nós não sabemos rezar. E esse é o pedido que os discípulos fizeram a Jesus. Os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a rezar. Ensina-nos a rezar. E Jesus fala: ensina. Ensina, acima de tudo, a chamar a Deus de Pai. Porque Deus é Pai. Como um bom Pai, Deus sabe daquilo que nós precisamos. Mas eu confio, eu espero, eu rezo. Se não, responde para você. Tá bom? Responde para você. Nós devemos ser estes insistentes. Jesus hoje nos ensina que nós devemos ser mais do que insistentes. Nós precisamos ser chatos. Sabe aquela pessoa chata que pede? A pessoa não aguenta mais a chatice da pessoa, por causa da chatice, da incomodação, a pessoa vai e dá o que ela precisa. É isso que o Evangelho de hoje nos ensina. Sermos insistentes na nossa oração. O que você tem pedido a Deus e tem demorado a acontecer? Ou você não consegue nem se lembrar de Deus, o que eu pedi a Deus na oração? Busca aí, o que você tem pedido? Ou você não tem nem rezado? Pior ainda, né? Meu Deus do céu. Seja insistente com Deus. Não desanime. Porque Deus está sempre escutando a sua oração. Deus está sempre escutando. O problema é que às vezes nós não pedimos ou não pedimos coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus. Não estão de acordo com aquilo que Deus tem para nós, porque Deus sabe o que é o melhor para nós. Se nós não somos maus, sabemos dar coisas boas àqueles que nos pedem, quanto mais Deus que está nos céus, Ele vai nos dar aquilo que é o mais necessário para a nossa vida. Sabe o que é o mais necessário para a sua vida? Sim ou não? Não? De jeito nenhum, não sabemos. O mais necessário para a nossa vida é o Espírito Santo. É essa promessa que Jesus faz no Evangelho de hoje. Ele dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Meu irmão, minha irmã, se nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. Se nós pedirmos a Deus a graça de sermos homens e mulheres cheios do Espírito Santo, o que mais nos falta? O que mais nos precisa? O que mais é preciso? Bens materiais? Dinheiro? Essa ou aquela outra situação que você tem que rezar? Quando nós temos o Espírito Santo, nós temos tudo. E é isso que nós devemos aprender a pedir sempre na nossa oração. Senhor, dai-nos o teu Espírito.
diante dessa situação que você está vivendo, Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Diante dessa situação que você precisa resolver, tomar uma decisão, Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Diante das escolhas, diariamente nós precisamos tomar, Senhor, dá-me o teu Espírito Santo. Essa é a escolha. Aí você vai ter. Fica tranquilo, porque se você tem o Espírito Santo, você já tem tudo. Agora é preciso pedir. Agora é preciso clamar. Preciso ser insistente. Todos os dias, pedir. Senhor, dá-nos o teu Espírito. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Nesta Eucaristia, nessa Santa Missa de hoje, você possa renovar a sua confiança em Deus. Deus é Pai. Deus sabe as suas necessidades. Agora você precisa pedir. Você precisa se colocar